Hoje, o tema que nós iremos abordar é um tema que, para nós que somos de uma igreja conhecida como uma igreja alinhada à Reforma Protestante, portanto, uma igreja histórica, uma igreja presbiteriana, nós iremos falar a respeito do batismo infantil. O que é que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito deste assunto, que para nós é muito caro, é muito precioso, porque de fato dá o valor devido às nossas crianças, aos nossos filhos, ou aqueles sobre os quais Deus nos colocou a responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor, de ensiná-los a palavra de Deus. E por essa razão, creio que é um assunto de extrema importância, não só para aqueles que não têm muita segurança a respeito deste ensino, que hoje é tão combatido, até mesmo por algumas igrejas evangélicas, quem sabe a maioria, mas para nós reformados e as igrejas históricas e reformadas, é de fato um tema muito precioso. Mexe não somente com a nossa mente, o nosso conhecimento, mas também com as nossas emoções, e de uma forma bíblica, de uma forma bem racional. Mas antes de abordarmos o tema propriamente, algumas preliminares são importantes, para que nós saibamos aquilo que falaremos e a respeito do que, de fato, nós estamos dizendo quando defendemos biblicamente a prática do batismo dos nossos infantes, das nossas crianças. É importante que os irmãos lembrem ou saibam que quando falamos de batismo infantil, nós estamos falando não do batismo de toda e qualquer criança. Nós estamos falando do batismo daquelas crianças que são fazem parte do corpo de Cristo e que, portanto, estão na igreja. E que seus pais, de alguma forma, ou o pai ou a mãe, ou ambos, ou aqueles que têm a tutela da criança, fazem parte, de fato, de uma igreja, e sendo assim, eles podem apresentar o seu filho para o batismo. Então, que fique claro, não é toda e qualquer criança que é apresentada e batizada, mas somente aquelas que fazem parte da família do pacto, porque este é o ensino da palavra de Deus. Em segundo lugar, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana, nós não cremos na regeneração batismal. Nós não batizamos os nossos filhos para que ele deixe de ser pagão e passe a ser então um cristão e desta forma, pela regeneração da aplicação da água sobre ele, ele venha a ser regenerado. Não é esse o ensino bíblico e também não é este o ensino que nós defendemos. Nós não cremos na regeneração através do batismo. Nós não cremos no novo nascimento através do sacramento ou da ordenança do batismo, de maneira nenhuma. O batismo é um sinal, é um selo da aliança com Deus, no qual nós somos enxertados em Cristo e por meio dele somos solenemente admitidos na igreja visível. Isso não significa dizer que mais tarde, por algum motivo, esta criança um adulto, venha a abandonar o evangelho, abandonar a igreja. O batismo não vai impedi-la, assim como não impede os adultos. Muitos adultos se convertem já numa fase adulta, passam a fazer parte da igreja, e o batismo aplicado sobre o adulto também não garante a sua salvação. É um sinal e o selo de uma aliança, mas é um sinal, por ser um sinal, é externo, não é interno, não é do coração. É apenas um simbolismo, não só apenas um simbolismo, mas é um simbolismo sério, entretanto, não garante a salvação, a regeneração de absolutamente ninguém, que isto fique claro. Quando dizemos que nós batizamos os nossos filhos, não significa dizer que nós, por nós mesmos,
aplicamos o batismo sobre os nossos filhos. Mas aqueles que estão sob a liderança, que foram ordenados ministros da palavra e dos sacramentos, é que têm a autoridade e o mandamento de Deus para que eles possam, então, aplicar o batismo. A criança é apresentada e estes ministros da palavra são eles que batizam, não somos nós. Nós falamos neste termo porque nós fazemos parte da igreja, então nós dizemos que nós, enquanto igreja, batizamos os nossos filhos, mas não cada indivíduo. Então, essas preliminares são importantes para que os irmãos tenham entendimento a respeito do batismo que nós defendemos sobre os nossos filhos. Por esse motivo, nós iremos fazer uma abordagem e os irmãos vão ter que acompanhar, se possível, aquilo que nós, ao decorrer da pregação, faremos menção de vários textos bíblicos, porque, como eu falei, nós não vamos abordar a partir de um versículo ou a partir de uma seção das Escrituras, mas nós vamos fazer uma abordagem através de vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, é necessário que os irmãos tenham atenção a isso e que possam anotar, se não for possível, acompanhar. Então, feitas as preliminares, nós iremos nesse instante orar pedindo a bênção de Deus sobre a explicação deste assunto. Deus Todo-Poderoso, suplicamos a tua bênção e que o Senhor nos instrua pela tua palavra para a nossa edificação e para o bem do teu povo, para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa que é importante na abordagem desse tema, além das preliminares, é que nós saibamos que, de fato, e nós reconhecemos, não há um único versículo bíblico que nos autorize ou que nos mande batizar os nossos filhos. De fato, o Novo Testamento não prescreve uma ordem para que nós apresentemos e batizemos os nossos filhos. Entretanto, isso não significa dizer que o batismo infantil não seja bíblico. O problema é que esse argumento dado por aqueles que são de uma linha anabatista, e os anabatistas são aqueles que na Reforma Protestante são conhecidos como Reforma Radical, ou seja, tudo aquilo que cheirava catolicismo romano, eles simplesmente abandonaram, deitaram fora. Esta é conhecida como uma reforma radical. Entretanto, há muitas coisas do catolicismo romano que nós cremos, porque são ensinos bíblicos. Se são bíblicos, não importa se uma seita ou se uma igreja adota ou não adota. A grande questão é que a palavra de Deus nos ensina. Então, por exemplo, nós cremos na Trindade, a Igreja Católica Apostólica Romana também crê. Não é pelo fato deles crerem na Trindade que nós vamos abandonar esta doutrina, porque ela é bíblica. Então, o nosso argumento é um argumento que se baseia na palavra de Deus, independentemente da prática dos outros, da prática das outras igrejas. O problema é que muitas vezes, por não haver um versículo bíblico com a descrição ou com o mandamento a respeito do batismo infantil, logo o assunto é abandonado. E nós não podemos fazer isso, porque o erro que se encontra aí é um erro de metodologia. É um erro, portanto, metodológico, o método utilizado para se saber se a doutrina é bíblica ou não. O método não pode simplesmente ser que não há uma prescrição, um texto claro comandando. Não é esse um método, um único método de interpretação bíblica. Por exemplo, nós não temos um único versículo bíblico que diga que as mulheres devem participar da ceia do Senhor. Não há nenhuma prescrição para que as mulheres sentem à mesa e participem dos elementos simbólicos pão e vinho. Não há.
Entretanto, as mulheres participam, e a razão é porque o método utilizado para percebermos que as mulheres podem participar da ceia do Senhor é o método bíblico e não de versículo. Da mesma maneira, a doutrina da Trindade. Não há um único versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que diga que Deus é um e ao mesmo tempo 3 pessoas. Também não há. Entretanto, nós defendemos que de fato existe uma trindade na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não há um único versículo que diga Deus é um e ao mesmo tempo 3. Entretanto, nós não abandonamos a doutrina em virtude de não haver um único versículo bíblico. Portanto, este método é equivocado. Da mesma maneira, não há um único versículo bíblico que diga que do 7º dia, como a guarda dele, passamos a guardar o 1º dia da semana. Também não há um único versículo bíblico que nos instrui, nos dê instrução a respeito desta mudança. O método que utilizamos é um outro método, não é de um único versículo bíblico. Portanto, esse método, para sabermos o que a Bíblia nos ensina, está equivocado. Nós devemos ter uma abordagem mais canônica, mais bíblica, de toda a Escritura, e não de um único versículo. Uma outra razão por essa confusão que há no meio evangélico é a ignorância quanto ao que é a igreja. Há uma confusão, há uma ignorância muito grande a respeito do que é a igreja. Muitos acham que a igreja começou quando a igreja local do nosso século iniciou. Se fosse dessa forma, a igreja de Cristo teria apenas 6 anos, que é o caso da nossa igreja. E sendo assim, nós teríamos que descobrir ou redescobrir as doutrinas bíblicas a partir de nós. Não, a igreja, ela não tem 6 anos. A igreja também não tem 2000 anos. A igreja, na verdade, ela começou no Jardim do Éden. E mais especificamente, a igreja do Senhor Jesus Cristo iniciou no seu plano eterno na eternidade. A igreja não começou no dia de Pentecostes. E é isso, e esse tipo de abordagem que precisa ser feita para que tenhamos então a compreensão de que existe uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe uma unidade, existe uma continuidade daquilo que existe no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que nos é ensinado pela palavra, e aquilo que somos ensinados no Novo Testamento. Há uma descontinuidade, é verdade, daquilo que era apenas simbólico, que era cerimonial, mas há uma continuidade. Exemplo disso, os 10 mandamentos que nós lemos, e outras coisas mais. A obra redentiva do Senhor Jesus Cristo não começou quando ele veio ao mundo e se encarnou. A obra redentiva começou no Jardim do Éden. E é isso que nós iremos ver agora em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, de onde se extrai e se inicia a nossa mensagem. Gênesis 1, 27 e 28, onde Deus criou o homem e a mulher, mas criou-os com um propósito. Deus criou o homem e a mulher com um objetivo. E é isso que veremos aqui, verso 27 e 28, quando diz a palavra de Deus em Gênesis 1: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma coisa aqui é gritante, algo aqui nos chama a atenção, e este algo se encontra logo no início do versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. São 3 palavras, são 3 expressões, mas estas 3 expressões
tem o mesmo significado. Observe, sede fecundos é o mesmo que multiplicai-vos. Multiplicai-vos é o mesmo que enchei a terra. Quando Deus, na sua palavra, pelo Espírito Santo, ele fala de uma mesma coisa 3 vezes, é porque ele quer nos chamar a atenção. Ele quer destacar algo para nós. E aquilo que aqui é destacado é exatamente estas expressões que significa sede fecundos. Deus não precisa falar 3 vezes para que as coisas venham à existência. Ele disse, haja luz e houve luz. Não precisou repetir, repetir e repetir. Mas aqui nesta repetição, que tem o mesmo significado, Deus quer nos chamar a atenção a respeito do propósito, ou um dos propósitos, para o qual Deus fez o homem. Deus fez o homem para que através dele, homem e mulher, a humanidade fosse multiplicada, a terra fosse enchida, houvesse de fato fecundidade. Foi para isto que Deus criou um homem e uma mulher, para que viesse a existir filhos e mais filhos que adorassem a Deus em espírito e em verdade. Deus assim o fez com este propósito. Deus criou o homem e a mulher para que eles se multiplicassem e houvessem filhos e mais filhos em toda a terra que adorasse o nome do Senhor. Deus quer, portanto, um mundo cheio de seres humanos, que possa servi-lo, que possa amá-lo de todo o coração. Vocês acham, irmãos, que Deus criou Adão e Eva para ficarem sozinhos nesta terra tão bela que Ele criou? O claro propósito de Deus aqui no texto é de encher esta terra com filhos e filhas dele. E o meio que Deus escolheu é através da geração de filhos. Ocorre que, já no capítulo 3, nós temos a queda. Nós temos a rebelião do homem e da mulher contra Deus. E agora, o que é que estes homens gerariam? O que é que Adão e Eva gerariam? Filhos da obediência ou filhos do diabo? Certamente, filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, depois da queda, a multiplicação da raça humana só pode gerar mais e mais pecadores a encher a terra contra Deus. Deus, portanto, poderia abandonar todos os homens, mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia, e Ele não abandonou o seu propósito, porque se Ele tivesse abandonado o seu propósito de encher a terra dos seus filhos, nós de fato não teríamos qualquer esperança neste mundo, e o diabo seria vitorioso. Mas Deus demonstra o seu amor, Deus demonstra a sua misericórdia logo após a queda. Observe o verso 9 do capítulo 3, por exemplo, de Gênesis, que diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus vai em busca do homem, é Deus que vai atrás do homem. O homem deu as costas para Deus. O homem e a mulher se esconderam no jardim, por trás de árvores, mas é Deus quem vai ao encontro do homem. Não é o homem que vai ao encontro de Deus. Esse ensino de que é o homem que busca Deus é um ensino antibíblico. É Deus, pela sua misericórdia, pelo seu favor, que vai em busca do homem, mesmo o homem se rebelando contra ele. E é isso que nos ensina o versículo número 9. Porque Deus ainda queria cumprir o seu plano, o seu propósito através dos homens, através do homem e da mulher. E é por esse motivo que o seu plano vai avante. E nós encontramos ainda no capítulo 3,
depois da queda, aquilo que nós conhecemos como a mãe das promessas, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho no meio do caos sendo anunciado. Há uma esperança para o homem, e essa esperança é aqui descrita no versículo 15 do capítulo 3, quando diz: Deus à serpente: porém inimizade entre ti, ou seja, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher, a semente da mulher. A palavra aqui descrita é a palavra zera, no hebraico, que significa semente. Então Deus aqui já faz uma divisão, Deus aqui já faz uma separação na humanidade. Há uma semente, há uma geração dos rebeldes que continuarão rebeldes, mas há uma geração daqueles que descendem da mulher. E o apóstolo Paulo vai interpretar este descendente no singular, embora também tenha uma aplicação para o plural, mas o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3,16 que esta referência é a Jesus Cristo, é a promessa de que em Jesus Cristo o homem seria redimido de seus pecados, da sua rebelião. Então, irmãos, percebam desde já, Deus não abandonou seu plano. Deus tem um povo escolhido. Deus tem uma geração eleita. Deus tem os filhos da mulher que irão adorá-lo. Deus preserva então a geração. Deus preserva então a família. E quando falamos de família, não falamos apenas do homem e da mulher, mas dos seus filhos que serão gerados, porque este é o propósito de Deus. Deus não escolhe indivíduos em particular, de forma nenhuma. Deus escolhe famílias. Deus elege famílias. E quando inclui alguém em particular, como foi o meu caso inicialmente, nós somos inseridos na família de Deus, na boa semente. E assim, Deus nos considera como de fato nós somos. Família de Deus, família da fé. Então, a família não foi abandonada, as gerações não foram abandonadas. Há uma semente santa, e essa semente são aqueles que são os filhos de Deus. Deus não escolhe, portanto, de forma arbitrária, mas através das gerações, através das famílias. Vamos prosseguir então a respeito das genealogias. Muitas vezes nós lemos as genealogias, especialmente no Antigo Testamento, embora o Novo também haja genealogia, os Evangelhos, e nós muitas vezes pulamos essa leitura, como se não tivesse importância. Mas as genealogias nos ensinam muito a respeito do propósito de Deus, da sua intenção. A redenção vem em termos de família e em termos de gerações. É por isso que nós temos muitas genealogias descritas nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando Deus escolhe Sete, já que Caim matou Abel, Deus providencia um outro para dar sequência às gerações, o filho da mulher, através de Sete. E de Sete vem quem? De Sete vem Noé. A humanidade seria destruída, mas de Sete vem Noé. E Deus preserva então as famílias. Deus preserva então as gerações. Observe, por exemplo, em Gênesis 5, 28 e 29, quando diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, dizendo: Este consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. É uma terra amaldiçoada por Deus. Mas o que é que Deus faz? Deus preserva Lameque. Lameque gera um filho,
no qual põe o nome de Noé, e dizendo: este nos consolará. Lembra daquilo que lemos lá em Gênesis 3,15? É a promessa de Deus aqui, dando continuidade, através das gerações e através das famílias. E no verso 9 do capítulo 6 de Gênesis, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Aquele gerado por Lameque, aquele que veio de Sete, aquele que veio de Adão e Eva. Deus preserva as gerações, Deus preserva as famílias para o cumprimento do seu propósito. E o verso 18 do capítulo 6 de Gênesis: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, somente tu, porque tu és homem justo e temente a Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus. Entrarás na arca tu e teus filhos, tu e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus preserva o quê? Um homem que é justo. Deus preserva um homem que é íntegro? Não. Deus preserva este homem e a sua família, os seus filhos, as suas noras, para que as gerações pudessem assim cumprir a promessa de Deus, o proto-evangelho. Deus trabalha com famílias. Vamos ver agora o que é que a Bíblia fala, pulando um pouco, a respeito de Abraão, cujo nome era Abrão, e que Deus muda o nome dele. Por meio de Abrão, Deus promete, através das gerações, abençoar agora quem? Todas as famílias da terra. Então, observe, por exemplo, Gênesis 12, verso 1 a 3, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe agora o verso 2: de ti farei uma grande nação. Os irmãos lembram lá de Gênesis capítulo 1, quando Deus fez um homem e uma mulher e deu a ele um propósito de encher a terra, de abençoar as suas gerações, de fazê-los com que através dele muitos viessem a ser verdadeiros adoradores? A promessa continua. Apesar do pecado, a promessa continua. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Far-te-ei fecundo. Lembra do texto lá de Gênesis 1, antes da queda? Da fecundidade do homem e da mulher. Extraordinariamente de ti farei, nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. E no decurso das suas gerações, irmãos, observem, famílias, gerações, fecundidade, multiplicação, bênção, nações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus, o Deus destas nações, da semente da mulher. É esta a promessa de Deus. Portanto, aqui nós observamos que se refere a uma obra muito maior do que simplesmente uma terrinha onde eles iriam habitar. É uma bênção sobre todas as nações. Reis procederiam dele. Observe, gerações e gerações.
E o sinal desta aliança foi dado por Deus. Assim como no jardim do Éden, a árvore da vida era um sinal da aliança. Aqui, o sinal da aliança é a circuncisão. Assim como o sinal da aliança foi dado a Noé, que era o arco-íris, que hoje tentam roubá-lo e fazer o contrário daquilo que foi a promessa de Deus. Mas observe que Deus sempre com uma promessa, Ele estabelece um símbolo, um sinal desta aliança. E este sinal é sobre quem? Sobre apenas um homem, como Noé? Não, é sobre todos. É aplicado sobre todos. Gênesis 17:11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Deus faz uma promessa e Deus agora estabelece um símbolo, um sinal, um selo desta aliança. É um sinal externo de uma promessa feita por Deus, mais uma vez. Então, não é apenas uma marca étnica para um único povo, mas é uma marca que vai representar não somente o povo físico, mas é um símbolo de que aquela criança, aquele bebê, também será incluído no relacionamento com Deus. De que ele faz parte de um povo que se relaciona com um Deus da aliança. Não é qualquer bebê, não é qualquer criança, mas alguém que faz parte da descendência da mulher. Lembremos então de Gênesis 3:15. Ainda, pulando um pouco mais, no capítulo 20, que nós lemos durante a liturgia de Êxodo, a descendência de Adão sai do Egito e Deus reafirma sua aliança com ele. São palavras de vida, palavras de promessa. Muitos acham os 10 mandamentos enfadonho, chato, difícil, como se fosse uma forma de tirar a liberdade. Mas muito pelo contrário, meus irmãos. Deus dá os mandamentos, quando Ele liberta o povo. Portanto, é um sinal de libertação, não de escravidão. Deus não iria tirar o povo da escravidão para escravizá-los de novo. Deus tira aquele povo, aquela geração, para dar a ele liberdade. Mas o que é liberdade? Liberdade não é libertinagem. Observe então no verso 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando Deus liberta, então Deus agora vai dar as normas para que eles vivam em liberdade, não em escravidão. Verso 5 de Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E observe agora o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até 1000 gerações. Observe mais uma vez a palavra gerações. O plano de Deus é cumprido, aquele estabelecido no jardim do Éden, através das gerações. E o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Pai e mãe de quê? De filhos. Então Deus mais uma vez demonstra que o seu plano, ele não foi frustrado, de encher a terra daqueles que são verdadeiros adoradores. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. É esse o plano de Deus. Deus não tirou, mais uma vez repito, um amontoado de pessoas. Deus trabalha por meio de gerações.
a sua aliança eterna. É isso que Deus faz. Vamos pular, em virtude do tempo também, para Jeremias 32, 39 e 40. Aqui nós vemos a mesma ênfase. Deus fala sobre a restauração do povo e diz, Jeremias 32, 39 e 40. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Vamos parar aqui por um instante. Observe mais uma vez que Deus não está simplesmente lidando com o povo, no caso, o povo judeu, os israelitas, de uma forma meramente externa. É isso que os anabatistas defendem. É uma aliança externa. É uma circuncisãozinha lá que tem apenas a intenção de preservar um povo étnico. Não, não, meus irmãos. É uma circuncisão do coração. Deus vai dar um só coração, mas é um coração que teme ao Senhor. Observe, para que me temam todos os dias. Então não é a aliança meramente externa, a aliança cujo símbolo é a circuncisão, mas é a do coração. Verso 40, farei com eles aliança eterna. Com quem? Com os filhos, com as gerações, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É isso que Deus diz mais uma vez, para que nunca se apartem de mim. E voltando então para Jeremias 31, 33, quando diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora observe, isso não é dado a Israel? Isso não é dado ao povo da antiga aliança? Não é. Mas, irmãos, observem Hebreus 10, 16. O que é que diz? Isso para a igreja do Novo Testamento. Aquilo que é dito a Israel no Antigo Testamento, na aliança cujo sinal é a circuncisão, é dito agora para o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Aquilo que é dito a Israel é aplicado agora à igreja cristã do Novo Testamento. Portanto, irmãos, há um só povo. Não existem dois povos, os judeus e agora a igreja. Não, não. Só existe um único povo. O povo de Deus. Quer judeus, quer gentios, quer norte-americano, canadiano, brasileiro, português, angolano, de Guatemala, do Peru, seja lá de onde for, da China, é um só povo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, não vai dar tempo de observarmos tudo, ele fala de uma única oliveira, de uma única árvore, dando como ilustração Israel. Israel é a oliveira. Mas galhos foram removidos. Os judeus rebeldes que não aceitaram o Messias, que recusaram o Messias, foram quebrados da única raiz. E os gentios foram o quê? Enxertados. Onde? Numa outra árvore? Não, na mesma árvore. Se alimentando da mesma seiva. Tendo a mesma raiz. É um só povo, irmãos. Tanto judeu como portugueses. Tanto os judeus quanto os portugueses. Como quem quer que seja. Quando creem no Jesus Cristo. Quando se arrependem dos seus pecados. Fazem parte de uma única igreja. A igreja, portanto, do Antigo Testamento,
é a mesma igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é a mesma igreja do Antigo Testamento. É um só povo, uma única aliança. A aliança feita com Abraão é a nossa aliança, irmãos. A promessa de abençoar nações e gerações e famílias é a mesma promessa. Portanto, se havia um sinal da antiga aliança, há um sinal na nova aliança. Na antiga aliança, o sinal era cruento, era com derramamento de sangue, e era aplicado apenas nos homens, que de alguma maneira apontavam para a necessidade do Messias. E no Novo Testamento já não é mais com sangue, é com água. Mas a promessa não foi anulada. Jesus não diz, não, mas agora, vocês sabem, não é? No Antigo Testamento, na antiga aliança, a família, os filhos estavam incluídos, estavam inseridos, eram considerados como o povo de Deus. Sobre eles estavam as promessas. Mas vocês sabem, né? Agora mudou, tudo se fez novo. Então, o que é novo agora, as crianças ficam de fora. Absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Você excluir as crianças, os pequeninos, isto é um absurdo. As crianças fazem parte do povo de Deus. As crianças que estão debaixo do pacto. E é por isso que quando as crianças são apresentadas para o batismo, os pais fazem promessa de ensiná-la no caminho do Senhor, de evitar o mal sobre a vida delas, de congregar com elas. Quem congrega não é o pai, não é a mãe, é a família. Isso era no Antigo Testamento, isso também é no Novo. Não mudou, irmãos. A promessa é para as gerações, é para as famílias. Isto não mudou. Muda o sinal, mas a bênção é sobre as famílias. Como você deixará o seu filho à parte, como fazem muitos evangélicos? Os filhos não são contados como membro da igreja, sabiam? Não são contados. É esperado que ele chegue a certa idade para ele tomar a decisão. Acontece que o sinal, meus irmãos, não é um sinal nosso, é um sinal que Deus coloca. Deus tira o filho ou o pai daquela geração da semente caída, ligada ainda a Adão. Filhos da semente da serpente, e coloca e transporta para o reino do Filho do seu amor. Quando Deus faz isso com um homem casado, ou uma mulher, ou ambos, eles geram filhos, porque Deus quer. Este filho, ele já é inserido na aliança. Ele não fica no limbo, como defende a Igreja Católica Apostólica Romana, que defende o batismo infantil como forma de regenerar, para ele sair, então, para ele deixar de ser pagão, e quando morre, se não foi batizado, vai para o que eles chamam de um limbo, um lugar reservado para as crianças que não são cristãs. Não é o céu, não é o inferno, é um limbo. Muitos evangélicos fazem isso. A criança não é inserida no pacto. Elas ficam à parte. Quantos membros tem tua igreja? Sei lá, 20. E as crianças não? As crianças não. As crianças, nós não podemos contar com as crianças, porque elas ainda vão tomar a decisão delas. Que história é essa? As crianças, sim, fazem parte do pacto de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos agora para o Novo Testamento. Não dá tempo de nós discorrermos muito mais do que isso. Mateus 19, 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos,
e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, ou não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Como que alguém que Jesus diz que é o reino dos céus pode ser excluída do povo de Deus? Jesus não diz, porque dos tais é o reino do limbo. Dos tais é o reino do nada. Dos tais é o reino dos céus. Jesus está dando uma instrução em consonância com tudo aquilo que nós vimos desde Gênesis capítulo 1, capítulo 3, capítulo 12, capítulo 17, Jeremias, Joel, e assim sucessivamente. A palavra aqui que é utilizada para pequeninos e acima, algumas crianças, e logo abaixo, deixar os pequeninos, é a mesma palavra. No grego é a palavra paidion, que significa crianças pequenas, crianças de colo. E a palavra trouxeram-lhe reforça essa ideia. Eram crianças que não poderiam ir sozinhas até ele. Eram levadas até Jesus. Portanto, isso reforça a ideia que eram pequeninos mesmo, crianças de colo, que foram levados até Jesus. Jesus não rejeita. Jesus diz que das tais é o reino dos céus. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, Jesus não diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, como ele disse com relação à lei. Antigamente os filhos participavam da aliança, porém eu vos digo, agora somente os adultos podem ser membros da igreja. Não, Jesus não diz isso. Jesus não faz essa correção, de forma nenhuma. Jesus, com isto, mostra que os nossos filhos, e aqui, irmão, não são quaisquer crianças, não. Se os irmãos, se desse tempo da gente observar, logo no início desse capítulo 19, vai ficar claro que são os filhos dos judeus do pacto, não é qualquer criança. São crianças que certamente haviam sido circuncidadas. Fazem parte do pacto de Deus. Atos 2, 39. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, ele diz: porque a promessa vos pertence a vós, o que mais? A vossos filhos. Que promessa? A promessa do derramamento do Espírito Santo. E a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 12, 39. Que promessa é essa? Ele vai dizer no verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A promessa do Espírito Santo. As crianças, portanto, sobre ela é prometido isto, sim. É a promessa do Espírito Santo. Não dá tempo para discorrer muito, mas apenas voltando ao verso, mencionando e voltando para o verso 39, a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, não há um retrocesso. Imaginemos uma família de judeus étnicos, judeus pela nacionalidade, quer ele seja religioso ou não. Vamos supor que é um casal de judeus religioso, com a prática judaica, a prática ainda da antiga dispensação, sem ter recebido ainda o Messias como o Messias prometido. E este casal se converte ao Evangelho, passam a crer no Messias, Jesus Cristo, passam a crer no Messias. Agora eles são crentes,
da nova dispensação. Eles creem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o Messias prometido. E este casal, um casal de jovem, agora eles têm um filho. E aí ele pergunta ao pastor: pastor, e agora nós temos um filho, o que é que faremos com ele? Por que meu filho está fazendo essas perguntas? É apenas uma criança? Não, pastor, porque é o seguinte: quando eu era judeu, em termos religiosos, os nossos filhos foram apresentados ao 8º dia e foram circuncidados como um sinal de uma promessa que Deus fez a Abraão. Ele sendo filho de Abraão, então ele recebeu o sinal ao 8º dia. Mas e agora, no cristianismo, como é que é? Não, meu irmão, ele ainda é uma criança. Ele está no limbo, ele não pode fazer parte da membresia da igreja. Vejam o absurdo que seria isso. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Agora imaginemos que eles fossem membros de uma igreja reformada, esse casal judeu. Logo, imediatamente, o pastor diria: sim, meus irmãos, a criança faz parte do pacto, lá desde Gênesis. Elas serão apresentadas para o batismo. Se com 8 dias, 10 dias, 1 mês, 3 meses, 5 meses, não interessa. Mas elas não precisam professar fé para que isto ocorra com ela. Porque ela está debaixo do pacto. Ela faz parte, portanto, da igreja visível. Ela faz parte da promessa. Eu vou correr um pouco mais, eu vou pular aqui para Marcos 16:16. É o texto que os anabatistas utilizam com frequência para dizer que só quem pode ser batizado são os adultos. Vamos observar, então, o que aqui é dito. Deixa eu abrir aqui, Marcos 16:16. Esse texto é um texto muito utilizado pelos anabatistas para dizer que só quem pode ser batizado é quem professar fé. Portanto, só um adulto ou um adolescente, alguém que tenha a capacidade de professar fé. Que diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eles dizem, observe, é quem crê e for batizado. Portanto, tem que crer para ser batizado. Se não crer, como é que será batizado? O texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas, irmãos, que metodologia de interpretação é essa? Porque o texto continua: quem, porém, não crê será condenado. Criança crê, então a criança será condenada. Então, observe a interpretação completamente equivocada. Não sei se os irmãos perceberam, mas para sermos coerentes, se aplicarmos este texto para crianças, logo as crianças não creem, logo elas serão condenadas. É o que o texto diz. Obviamente que o texto não se aplica a crianças, o texto se aplica a adultos. Jesus Cristo está dando instruções a respeito de ir pregar o evangelho para aqueles que crerem, serão salvos. O texto é aplicado aos adultos e não às crianças, porque se aplicar à criança, todas as crianças serão condenadas porque não creem. Então é óbvio, irmão. Basta, como ilustração, ver, por exemplo, 2 Tessalonicenses 3:10. É o mesmo caso. Vamos utilizar a mesma lógica anabatista, porque eles dizem que o texto serve para todo mundo. Vamos aplicar aqui a mesma lógica. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eu pergunto, Filipe e Tiago já perguntaram a Mateus se ele quer trabalhar?
Porque se perguntar, não sei o que é que ele vai dizer, viu? Está ainda aprendendo a falar, né? Mas certamente não é aplicado a crianças. Mateus não quer trabalhar. Ele nem sabe o que é isso. Então, Anita e Felipe, não deem mais comida para Mateus. Porque quem não quiser trabalhar, não deve comer. Veja o absurdo de aplicarmos este texto a crianças. É óbvio que este texto, assim como aquele, está a ser aplicado para adultos, da mesma forma. E tem mais, os irmãos depois podem observar Romanos 2,25, por exemplo, para encerrar essa parte, que diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Vamos fazer a mesma aplicação aqui. A circuncisão tem valor se praticar a lei. Criança pratica a lei. Mateus, Davi, Afonso pratica a lei. Então, considerando que eles eram judeus, né, fazendo essa aplicação, então a circuncisão não tem valor nenhum. E ao mesmo tempo tem, porque na continuação do verso diz assim: se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Essas crianças são transgressoras da lei, objetivamente? Não. Então, a circuncisão já tem algum valor. Então, Paulo está dizendo que a circuncisão não tem valor nenhum e, ao mesmo tempo, tem valor. Um absurdo, é claro que isso não se aplica à criança, como transgressor da lei. Então, por isso que nós dizemos, é uma questão de metodologia, de compreender o que a Bíblia nos ensina. Tem muito mais, irmãos, não vai dar tempo. Nós vamos, por último, tem muito mais a falar sobre isso, porque os irmãos devem ter percebido ou lembrado que no livro de Atos dos Apóstolos há o batismo de Lídia. Está lá em Atos 16, os irmãos em casa podem depois observar. E não só o caso de Lídia, o carcereiro. Por exemplo, tem um caso lá de Atos, de 1 Coríntios, capítulo 1, Estéfanas e outros mais que foram batizados pelo apóstolo Paulo. O que foi batizado? Foi batizado, a pessoa foi batizada e a casa dessa pessoa foi batizada também. Vamos só rapidamente, irmãos, vamos dar uma olhada lá em Atos 16. É o caso lá de Lídia. Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 11, Atos 16, 11. Paulo em Filipos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Dali, Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia desta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá concorriam. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas de Paulo, que Paulo dizia, verso 14 de Atos 16. Agora, verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Observe, quem creu? Lídia. E quem foi batizado? Ela e sua casa. Essa palavra casa ali soa alguma coisa que nós vimos lá do Antigo Testamento? Casa é família aqui, não é uma residência de tijolo, de madeira, seja o que for. É casa, não foi batizado o edifício. A casa.
Então, soa alguma coisa aí, meus irmãos? Parecido com a promessa de Deus? A casa foi batizada. Aí eles vão dizer, mas não fala de criança. Mas não fala que creram. Então, corta dos dois lados. É muito mais lógico, entendeu, que ele não fala de fé aqui, porque eram pessoas que ainda não tinham essa capacidade de professar a fé. Mas foi batizada ela e sua casa. E por último, agora eu prometo, é por último mesmo, vamos para Efésios. Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora vamos para o capítulo 6 de Efésios. Paulo está escrevendo para os santos, não é? Ou seja, para a igreja. Nós somos chamados de santos. A igreja de Cristo é chamada de santos. Os membros da igreja são chamados de santos. Verso 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, esses filhos são santos? Claro que sim. Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso. Os filhos estavam no culto, quando Efésios foi lido, estavam no culto. Com quem? Com as famílias. E Paulo se dirige às crianças da igreja, que estão ali sentadinhas. Está aí a criança sentada aí. E Paulo diz, filhos, através da leitura de Efésios, né? O pregador. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Ou seja, os pais que são santos, que estão unidos a Cristo. Ele não iria dizer isso para uma criança pagã. É porque a criança faz parte do pacto. A criança é filha desses pais a quem ele se dirige. Obedecer aos vossos pais, ele se dirige aos filhos, às crianças. E ele diz, honra teu pai e tua mãe. Ele está falando para quem? Para a criança, que é contada como o quê? Como santo. Que é o primeiro mandamento com promessa. Nós vamos ficar por aqui hoje, se Deus quiser. No próximo domingo, a gente, se for da vontade de Deus, continua e nós iremos perceber agora uma leitura mais dinâmica do Novo Testamento, já que creio que os irmãos foram esclarecidos a respeito do ensino da palavra de Deus. Observe, irmãos, que nós nos reportamos ao Antigo Testamento para mostrar que há uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança, que é a mesma aliança. A diferença está na administração dela. Ela é chamada de nova, não porque é uma aliança diferente de tudo, mas é o mesmo carro que foi remodelado. Por isso que é chamado, esse carro é novo. Um carro de 1999. Esse carro é novo. Não é novo em questão de tempo, mas é novo porque ele foi totalmente remodelado. Assim a nova aliança. É a mesma aliança da antiga aliança, só que remodelada. Não mais por sombras, por símbolos. Agora o próprio Cristo veio. Então, tudo se fez novo nele, mas é a mesma aliança. Nesta mesma aliança, onde havia promessas de bênçãos sobre as gerações e sobre as famílias, estas bênçãos continuam no Novo Testamento, na Nova Aliança. Se na Antiga Aliança havia um sinal em todas as alianças feitas por Deus, inclusive no Jardim do Éden, também na Nova Aliança há um sinal. Enquanto na Antiga Aliança o sinal era cruento, com derramamento de sangue, na Nova Aliança, a água representa a purificação dos pecados. Crianças são pecadoras? Sim. Precisam do batismo? Precisam. Como símbolo da remoção dos pecados. Com a graça de Deus, no próximo domingo, iremos então dar continuidade.